qual é o objeto da sua pesquisa no mestrado? A gênese da superstição em Spinoza, ontologia, epistemologia e afetos. Em qual das obras de Spinoza você está trabalhando? A ética, que a ética é obra magna, né? E é sobretudo lá que está melhor desenvolvido uma ontologia, né? Uma noção de conjunto, por assim dizer, né? A existência de si, do mundo, de todas as coisas, a partir de uma causa primeira, né? Deus, como essa substância única, e é na ética que eu estou pensando esse tema. O que é interessante, porque, via de regra, não só no Brasil, mas também fora, os trabalhos sobre a superstição vão para outra obra, vão para o Tratado Teológico Político, que é inegável, que é onde a superstição aparece explicitamente, muito vinculada à superstição religiosa, né? Mas eu gostaria de entender, por isso a Gênese. Eu quero entender na natureza das coisas, do ser humano, entender a superstição. Porque entendendo aí, eu consigo ver, a meus olhos, ver de forma ampliada a superstição na superstição religiosa, mas não apenas. E outros modos de superstição da vida humana. Ok. E quais são as causas da superstição? A superstição, ela tem como causa, de imediato, um afeto fundamental, que é o medo. O Spinoza diz explicitamente que o medo é a causa da superstição. Ao mesmo tempo, esperança também leva à superstição. Porque não existe medo sem esperança, nem esperança sem medo. Então, a partir disso, ser movido pelo medo, pela esperança, nos leva a acreditar em coisas supersticiosamente, né, em vez de entender o motivo. Então, essa causa afetiva, só que tem uma causa anterior, que ela se aproxima do que é ontológico e que o Spinoza diz tanto na Ética quanto no Tratado Teológico Político, que todos os homens estão naturalmente sujeitos à superstição. É algo que não dá para escapar. Por quê? Porque nós somos uma parte finita desse todo. E a gente é atravessado por coisas que a gente pode chamar de inesperado. A tradição vai chamar de contingência. Ok. A gente não sabe o que pode acontecer e, às vezes, sentimos medo, é natural, temos esperança de que coisas ocorrem, só que nisso também a gente fica atormentado pela superstição. Então, ela é inevitável, em primeiro lugar. Eu acho que dá para a gente diminuir ao máximo que nós conseguirmos o quanto somos afetados pela superstição. Mas uma causa importante que nos leva à superstição, diz Spinoza, a primeira aparição disso está no Tratado da Emenda do Intelecto, que é uma obra onde Spinoza ele vai ter uma reflexão sobre as inquietações que ele vive como pessoa e o que o leva à filosofia, né? E lá ele coloca uma coisa que é muito pertinente, que ele não diz com essas palavras, mas a minha leitura é que a superstição se dá porque nós desejamos imoderadamente bens incertos. Ou seja, tem bens incertos, como a riqueza, como amores, prazeres corporais, honras, que as pessoas nos valorizem de uma ou de outra forma, né? Riquezas, são bens incertos. Ou seja, pode ser que a gente consiga, pode ser que não. Não depende só de nós, depende de um conjunto de fatores. Só que esse desejo, em si mesmo, não é ruim. Toda uma tradição medieval, eu recentemente estudei um pouco de Agostinho, vai colocar que a libido é um problema. Tudo que é terreno é um problema em oposição ao divino. Spinoza vai dizer, isso só é um problema se for buscado em si mesmo. Agora, se isso for um meio para um tipo de vida harmônica ou mais moderada, não tem problema você ter posses, riquezas, posses, para ter uma vida mais cômoda. Isso em si não é um problema. Agora, se o fim for a riqueza, isso se torna um problema. E aí, Spinoza vai dizer nessa obra, o Tratado da Emenda do Intelecto,
a questão de desejar imoderadamente, sem moderação, porque quando eu penso como um meio, eu preciso de dinheiro, eu vou atrás de dinheiro. Para ter uma vida um pouco mais confortável, eu estou moderando. Não é imoderado, sem moderação. E o problema é desejar imoderadamente bens que são incertos. Aí é uma base ontológica, por assim dizer, da superstição, né? Bruno, Que tem a ver com um desejo. Bruno, desculpa, eu já volto com a sua sequência de raciocínio. Como você falou que andou dando uma olhada no Agostinho de Hipona, olha que interessante, a Hannah, a tese de doutorado da Hannah foi o amor agostiniano. E, né, e a gente falou dela, né, a Hannah Arendt, e ela ela ficou analisando essa questão da libido. O Agostinho falou zilhões de vezes na libido. E ele chegou à conclusão, e ele fala muito isso lá nas Confissões, depois na Grandeza da Alma também, ele fala que só através do amor que vem de Deus as relações éticas ou dentro da sociedade poderiam se dar de uma forma tal que a cidade de Deus, sob a perspectiva dele, teríamos relacionamentos éticos. Interessante, o Spinoza ele começa já questionando esse próprio Deus, que seria para Agostinho a solução para as relações. Sim. Cara, interessante você buscar lá também alguma coisa em Agostinho, né? Sim, e o lance disso tudo se dá que para Spinoza não existe uma separação de corpo e alma, uma separação do homem e de Deus. E para Agostinho, como toda uma tradição religiosa que vai beber do platonismo, de uma certa leitura de Platão, ele vai apresentar o homem como cindido, né? E aí é um problema. O meu estudo foi no livre-arbítrio, o livre-arbítrio do Agostinho, e como que ele vai defender uma vontade que reprime a própria vontade. Então ele fala, existe uma vontade, mas se ela não for guiada por Deus, ela é má, só que ela é livre. Então é uma sinuca de bico problemática de como ele vai defender o livre-arbítrio. O Kim Spinoza é uma crítica radical do livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Existe escolha, mas ela não é livre. Aí tem que entender o que é liberdade, enfim. Mas sim, tem toda uma discussão pertinente que mais cedo ou mais tarde eu vou querer retomar esses meus estudos de Agostinho e de uma certa tradição medieval, né? E uma certa resposta spinozana, ou ler isso por óticas spinozanas, seria interessante, né? Como que a gente vai pensar, então, essa cisão de Deus e do mundo, os seres humanos, sua criação, né? A própria noção de mal como não fazendo parte dele, mas nós somos dele, né? O próprio Agostinho, no começo do livre-arbítrio, ele pontua isso como uma questão difícil, né? Ele tem uma certa solução de compromisso, né? Mas uma solução de compromisso não é compromisso de solução.